uma vez, quão grande, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Lindo Senhor, mestre oleiro, eu sei que tens a minha vida em tuas mãos, mudando-me com tua perfeição. Chama-me para tua presença, guia-me com o teu Espírito, ensina-me como viver para ti. Estou cativado por teu chamado, eis-me aqui, ao teu lado eu quero estar. Guia-me, Senhor. Toma-me, molda-me, usa-me, enche-me, minha vida entrego a ti, oleiro. Chame. Tudo foi feito com muito carinho para eu receber vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve que ser muito criativa para usar o que nós tínhamos aqui para fazer a decoração. Mas ficou bonito, não ficou? Foi feito com muito carinho. E a gente tem um projeto de fazer um chá todos os meses, para que mais pessoas possam vir e conhecer sobre a palavra de Deus e o amor de Deus. Então, sempre no penúltimo sábado de cada mês, a gente vai ter um chá. Amém? Então, já vão pensando em quem vocês querem convidar, quem vocês gostariam que conhecesse a Deus, a palavra de Deus, e tivesse comunhão com outros irmãos que creem do mesmo jeito. Amém? No meio da nossa criatividade, a gente achou melhor trazer hoje um personagem muito legal que a Bíblia fala, que é uma rainha, que ela está escrito no Velho Testamento, é o livro de Esther. Então, nós vamos conhecer nessa noite uma história muito linda e verdadeira,
que ocorreu aproximadamente no ano de 470 a.C. Mesmo sendo vivida e escrita há séculos, os ingredientes dela são muito modernos: drama, poder, romantismo, intriga, guerra e etc. Nesse instante, faz de conta que nós entramos no túnel do tempo e vamos conhecer uma linda rainha chamada Esther, que vai nos contar a sua história. Pode entrar, Esther. Boa noite, Esther. Shalom. É um prazer recebê-la nessa noite para conhecermos todas as situações que você viveu até se tornar uma rainha. Boa noite a todas as mulheres formosas que estão aqui hoje no Chá Rosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo contar um pouco da minha experiência, porque a mesma geração de antes é a mesma hoje, a mesma humanidade de antigamente é a mesma de hoje. Para começar, nós queremos saber como foi a sua infância. Eu nasci por volta de 539 a.C., nasci na Pérsia, no Oriente Médio. A sua família era da Pérsia mesmo? Eu era judia, os meus pais nasceram lá e eles foram expulsos, mas mesmo assim, apesar de serem exilados, eles continuaram em Jerusalém. E eu fui com um primo, que meu primo se chamava Mardoqueu, e tinha por volta de 100 anos, ele cuidou de mim na Pérsia. Seus pais morreram? Sim, eu fiquei órfã muito cedo e me tornei escrava na Pérsia. Como era governado o país onde vocês viviam? Então, o nosso país era governado pelo rei Assuero. Ele governava cerca de 167 províncias. 127 províncias. Essas províncias iam desde a Índia até onde? Até a Etiópia. Como tudo começou e como você foi parar no palácio do rei com toda essa beleza? Eu lembro como se fosse hoje, como tudo começou. Como eu falei para vocês, eu sou judia e, como judia, meu nome era Radassa, certo? E eu fui criada pelo meu primo, Mardoqueu, que era um homem temente a Deus e que ele achou melhor, porque assim, na época foi ter um concurso para a rainha Esther. Mas e ele antes, achou melhor... deixa eu perguntar uma coisa. O Assuero estava na sua fortaleza em Suzã e aconteceu um banquete, alguma coisa. Eu lembro dessa história. Lembro também. Foi o seguinte, é porque são muitas histórias, há muito tempo atrás, mas que eu quero muito passar para todas vocês, que eu quero que vocês prestem atenção, que o mesmo Deus que me usou lá antes de Cristo, Ele usa vocês aqui. Pode ter certeza. E é o seguinte, foi naquela época... na época, Assuero, ele tinha uma rainha, que era a rainha Vasti. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela era uma rainha belíssima, a Vasti. E na época, quando era época, ia ser época de guerra. O rei Assuero, ele era um homem muito orgulhoso e muito impulsivo. E o rei Assuero estava querendo conquistar a Grécia. E durante 180 dias, ele bancava banquetes com
com os generais de outras províncias e todo mundo ficava nesses banquetes durante 180 dias. Era muita festa, muita bebida, muita comida, mas a intenção de tudo isso era estratégias para lutarem na guerra e conquistar mais território. Porque Assuero era um rei muito rico, mas ele queria mais e mais sempre, como todo homem comum. Verdade. E a esposa dele participava desses banquetes? Então, naquela época, o governo da Pérsia, né, a cultura da Pérsia não permitia que as mulheres estivessem entre muitos homens. E por causa disso, a rainha não estava junto no banquete com os homens. Ela ficava em outro banquete junto com as outras mulheres. E daí ela não participava não com ele. E aí o que aconteceu que ele estava bêbado, lembra? Ele estava ele resolveu chamar, né? Ele estava um pouco embriagado porque ele passava 180 dias tomando vinho. E ele teve uma ideia de me mostrar. Então, como eu falei, o Assuero era muito orgulhoso. E ele gostava de ostentar, né, como se fala hoje, ostentar as riquezas dele. E daí, como ele estava um pouco embriagado, ele queria mostrar para os outros reis que ele tinha uma mulher maravilhosa, porque a Vasti era linda também. E daí ele queria que ela se mostrasse para os outros homens e mostrasse as joias que ele dava, as coroas, porque ele gosta de presentear as esposas com muito ouro. E o que aconteceu? A Vasti foi? Então, a Vasti sabia o que estava acontecendo lá e ela achou melhor não ir. Ela falou que não iria, mandou avisar ao rei que não iria. Mas ela ficou lá entre duas situações difíceis. Então, né? Complicado, porque naquela época as mulheres, pela lei, as mulheres não deveriam ficar entre homens. Mas, ao mesmo tempo, ela desobedeceu o rei. E ninguém nunca poderia desobedecer o rei. E, principalmente, ela desobedeceu também um pedido do marido. Eu achei que ela também não foi uma boa esposa. Ela não foi submissa ao marido dela. O que aconteceu com ela? Teve consequência? O fato dela negar? Infelizmente, teve. Ela teve que... Os conselheiros dele, depois que souberam do que aconteceu, ele ficou envergonhado. E os conselheiros acharam melhor que ele punisse a rainha Vasti. E a punição foi a seguinte: ela estava destituída do cargo. Ela não seria mais esposa do rei Assuero e perderia todas aquelas regalias que ela tinha no palácio. Ele queria mostrar com isso que nunca jamais pode desobedecer um rei. E, principalmente, as outras mulheres que ficaram sabendo dessa história também, nunca ia desobedecer a ordem dos seus maridos. Aí ele ficou sem esposa? Não poderia ficar sem esposas. E daí ele pediu que os comissários saíssem pelas províncias atrás de mulheres virgens e formosas para que pudessem ficar no lugar da rainha Vasti. Você se inscreveu nesse concurso de beleza? Era tipo um Miss Brasil de hoje, certo? Só que eu passei 1 ano tentando ficar à altura do rei Assuero. Eu tive que passar por tratamentos de beleza, eu tive que fazer tratamentos alimentares, eu tive que aprender a me importar na frente dele, eu tive que fazer cursos de etiqueta para poder estar apta a um rei. E você foi escolhida no meio de um monte de mulheres lindas? Sim, graças a Deus eu fui escolhida. Porque eu tenho certeza, como eu falei a vocês, Deus tinha um propósito nisso. E Ele me colocou para que eu pudesse fazer algo pelo meu povo. Parece que no palácio tinha um homem muito esquisito, muito mau, que chamava Amã. Conta alguma coisa dele? Sim. Amã, ele era um homem, ele era do reino, ele era ele tinha ele era um alto oficial do palácio, mas ele tinha o coração muito duro, muito ruim. Ele não gostava dos judeus. E ele tinha um pezinho atrás com o meu primo, o Mardoqueu, que me criou. Porque Mardoqueu jamais se curvaria a ele. E ele ficava muito irritado com isso, porque Mardoqueu não se curvava a ele. E daí ele teve a ideia de criar uma forca de 22 metros que ia ficar no meio da cidade, que era essa cidade de Susa, que ficava na Pérsia. Ele queria ficar assim no meio da cidade, que era para todo mundo ver o Mardoqueu sendo enforcado. E ele queria também
escravizar, colocar medo nos judeus a partir daí, do enforcamento do Mardoqueu. E aí você resolveu fazer um banquete? Então, como eu falei a vocês, o meu nome é Radassa, mas quando eu entrei nesse concurso de Miss, o meu tio conversando comigo, ele falou assim: Radassa, eu acho que você não é prudente você ir a participar sendo judia com esse nome, Radassa. Eu acho melhor você ser Esther. E ele que me deu esse nome, Esther, para eu poder participar junto ao rei que eu estava falando. E nesse banquete você convidou a Amã e o rei. Qual era seu projeto? Porque quando saiu o decreto de Amã, que queria fazer essa forca e matar os judeus, e matar o meu primo Mardoqueu, o meu primo Mardoqueu ficou sabendo e me chamou no palácio, porque ele ficava nos portões, e eu fui lá conversar com ele, e ele me mostrou o que estava acontecendo. De início, eu fiquei com muito medo, porque eu poderia também deixar de ser rainha, porque eu não sabia o que falar para o rei Assuero. E fiquei muito apreensiva, mas ele falou: você sabe que você não está aí por acaso nesse lugar. Foi Deus que colocou você. Então, se não for você que for falar dos judeus para ele, vai ser outra pessoa. Deus sempre vai usar alguém, né? Mas espero que seja você. E daí eu falei para ele: então vamos fazer o seguinte, peça para todo mundo orar e jejuar durante 3 dias. E eu vou orar e jejuar aqui, para ver como é que eu faço para conversar com o rei. E daí foi feito. E se passando acho que uns 2 dias depois, eu estava lá orando e falando com Deus, sem saber, muito preocupado o que fazer. E daí o rei Assuero me chamou no quarto e pediu para eu começar a contar umas histórias. Ele pegou uns livros antigos e começou a perguntar sobre esses livros, e eu comecei a contar os livros. E entre esses livros tinha uma história muito interessante, que o meu primo Mardoqueu, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha livrado o rei da morte. E ele lembrou disso, que um judeu tinha salvado a vida dele. Então ele queria ser grato a esse judeu. E ele ficou pensando o que fazer. E foi aí que eu tive a oportunidade de falar para o rei o que estava acontecendo com o meu primo, que me criou. E contei toda a verdade para ele, da onde eu vinha, quem foram os meus pais e quem foi o meu pai que me adotou, que era o Mardoqueu. Ele, muito sensibilizado com isso, ele falou que ia resolver. E mandou chamar o Amã para conversar. E essa forca que o Amã tinha feito para enforcar o meu primo, ele que foi enforcado. Amã foi enforcado na mesma forca que ele queria enforcar o meu primo. Então Deus mais uma vez foi fiel, não precisei nem fazer muita coisa. Deus vai e faz por a gente. É só orar e jejuar. Essa sua história é muito linda. A gente agradece a sua presença. Amém, meninas? Você abençoa muito a nossa vida. Aprendemos muita coisa sobre a verdadeira beleza da mulher. Você foi uma mulher linda, você é uma mulher linda, mas o mais importante é a beleza interior. Olha aqui o que diz o nosso cartaz. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém. 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 Você quer deixar um recado para as nossas mulheres? Claro, quero sim. Eu quero dizer que a mulher formosa é aquela mulher que tem Deus no coração. É aquela mulher que quer ser usada por Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por mais que a gente ache que a gente nunca vai sair da escravidão, se você conhece a Deus, Ele vai te tirar da escravidão. Eu tinha tudo para dar errado. Eu era órfã, judia naquela época. E Deus me tirou da escravidão e me transformou numa das maiores rainhas. E principalmente, uma mulher que conseguiu salvar o povo judeu. Então, para mim, eu sou muito grata ao meu Deus. E sei que o mesmo Deus que cuidou da Esther é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que pode cuidar de cada um aqui. Nunca ache que o seu problema é maior do que seu Deus, porque não é. Você pode ter certeza. E Deus transforma a maldição em bênção. Eu tenho tudo para dar errado, mas Deus transformou a minha vida numa bênção a partir do momento que eu me entreguei para Ele. Amém.
Shalom. Shalom. Essa é a Lalá, uma amiga querida, antiga. Tem um testemunho muito legal do que Deus fez na vida dela, e ela está à frente das mulheres e está sendo uma bênção, amém? E ela vai ter uma palavra com vocês dando fechamento. Depois da palavra dela, vocês podem sentar nas mesas, que nós vamos começar a servir o nosso chá. Nosso chá está muito chique, muito gostoso, vocês vão amar. No meio do chá eu vou sortear umas coisas muito legais para vocês, para as visitantes. E depois, entre o salgado e o doce, eu vou sortear, tá? Alô? Graça e paz, mulheres. Levanta quem faz parte só da terça-feira da reunião de mulheres, para que elas conheçam melhor vocês. As de terça... Glória a Deus, glória a Deus. Gente, passa realmente uma história de vida na nossa cabeça quando a gente vive um momento desse, né? Há mais de 30 anos atrás, eu encontrei um papelzinho escrito assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou pedimos, a Ele seja glória. E eu peguei esse papelzinho e eu nunca imaginei que Ele era poderoso mesmo. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade na sua vida, por algum problema, por alguma aflição, eu quero que você saiba que há um Deus entre nós e que faz, porque nós temos visto a mão poderosa dele. Amém? Amém. Glória a Deus. A história de Esther, apresentada para vocês, é muito interessante. Eu estava dando uma olhadinha, eu não vou falar da história de Esther, eu vou falar sobre assuntos fundamentais para que a gente conheça o Senhor pela palavra dele. Mas eu achei muito legal só uma coisinha. Quando foram analisar e pesquisar o Palácio de Suzã, agora em 1800, depois de Cristo, eles descobriram coisas tremendas nesse palácio muito suntuoso. Ouro, descobriram que lá as colunas eram lavradas em mármore vermelho, preto. Eu nunca vi isso na minha vida, nem imagino que seja. Mas aquele que crê no Senhor, a mulher que crê no Senhor, ela vai andar em ruas de ouro. Ela vai ter mar de cristal. A gente não consegue nem imaginar o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, é conhecer e amar o Senhor. Esse é o nosso alvo, ok? É uma alegria tremenda fazer parte do corpo de Cristo. Quando a gente fala em igreja, a gente não fala em templo, a gente não fala em religião. A gente fala num povo que ama Jesus. A igreja de Cristo, ela está espalhada pelo mundo inteiro. E são pessoas que acreditam igualzinho a gente acredita. É muito bom saber que Deus não se limita a um espaço físico, né? Ele está em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Então, nós temos um papel fundamental que o Senhor tem, um propósito para cada uma de nós. E não importa, a palavra que mudou a minha vida as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Com Jesus é um novo começo. Como é que isso funciona? Quando a gente lê Gênesis, o capítulo 1, o 2, o 3, você vai ver a criação. Você vai ver que tudo era muito perfeito. O próprio Deus
Quando viu tudo, ele disse, e viu Deus que tudo era muito bom. No capítulo 2, quando ele cria o homem, ele viu que só uma coisa não era boa, é que o homem estivesse só. E ele planejou, e ele criou a mulher, né? Todo mundo conhece essa história, a gente não vai aprofundar. Por que eu quero mostrar a criação? Antes da mulher ser entregue para o homem, né? Que presente que ele ganhou, não, gente? Uau! Eu acho que quando ele falou, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele deve ter dado um uhul! Não foi? Não foi assim, de qualquer jeito, não. Gente, que presentaço que eu ganhei! Mas antes dela ser levada, ela conheceu o Senhor. O primeiro relacionamento, né? A primeira pessoa foi o Senhor. Então, antes de qualquer coisa na nossa vida, é o Senhor. Para Ele que a gente tem que olhar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, né? É olhar firmemente para Jesus. E como é que Jesus entra nessa história toda? O pecado entrou no mundo, todo mundo já sabe, o pecado passou para todos os homens, não é isso? Quem tem dúvida, levanta a mão que a gente para tudo e dá uma aulinha de como que o pecado entrou no mundo. Não tenham pudor de perguntar, viu? Pode interromper, a gente fala. As terças-feiras têm sido muito preciosas, porque é um tempo que a gente tem até para tirar dúvidas, né? Aparecem dúvidas. Mas como assim? Eu não estava lá, eu não pequei, como é que o pecado entrou na minha vida? A gente diz que é uma lei. A gente não percebe, mas quando Paulo diz assim, lá na carta, lá em Romanos 7, 19 e 20, ele fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. E a gente observa que é verdade mesmo, né? Quantas vezes nós que somos mulheres falamos o que não precisamos falar, não é? Magoamos, brigamos, somos impulsivas, até que o Espírito Santo faça parte da nossa vida e a gente tenha o domínio próprio, é um ensinamento que a gente precisa ter. A gente precisa aprender com Jesus. Lá em Mateus 28, no verso 11, não, minto. Mateus, deixa eu pegar aqui que eu perdi. Enfim, eu já acho para vocês o texto. Ele diz assim, vinde e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. A Suelen já falou que a alma é a grande vilã na nossa vida. Nós somos compostas pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Só que até que Cristo seja vivo em nós, até que a gente viva a experiência de nascer de novo, a alma sempre dominou. Nós nascemos e a alma é a senhora da nossa vida. E Jesus, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, lá em João 3,3, ele diz assim, ele estava muito interessado em conhecer o reino de Deus. E aí ele diz assim para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, a primeira coisa que a gente precisa para que a alma não nos comande, mas que o Espírito Santo comande a nossa vida, é passar pelo novo nascimento. Aí você fala assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Nicodemos também falou, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe se eu já sou velho? Ele falou que nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E a gente vai descobrindo as pérolas que Jesus vai ensinando, quando ele diz assim, minhas palavras são espírito e vida. Então, quanto mais você conhece o Senhor pela palavra, mais o Espírito Santo vai agindo na sua vida, até que uma hora você fala, entendi.
Eu agora entendi. E aí é uma obra divina, porque Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei um coração. Quem trouxe Bíblia? Vamos ler esse texto, gente, é muito precioso, vale a pena. Quem achou uma Bíblia aí, quem está de Bíblia, acompanha no celular. São textos muito preciosos para vocês guardarem e orarem e clamarem ao Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas. Vocês nem imaginam o que é o infinitamente mais do Senhor. É paz. Eu me lembro que vocês não conhecem, muitas conhecem a minha história, muitas não. Mas eu vim de um casamento, eu tinha me separado, perdido um filho e estava completamente desnorteada. A palavra bem certa é essa, desnorteada. Eu não sabia o rumo que eu ia tomar na minha vida. E durante 4 anos foi assim. Eu chorei muito, eu clamava, parecia que o Senhor não respondia, até que o Senhor entrou na minha vida através das pessoas, né, que Ele colocou, e as pessoas me trouxeram essa palavra maravilhosa que muda mesmo a história de qualquer um. E essa palavra é muito preciosa, porque ela diz assim: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito e fareis com que obedeçam os meus estatutos e as minhas leis. Aí fica fácil, tá certo? Ok? Aí fica fácil, né? Porque humanamente ninguém consegue obedecer o Senhor. Humanamente não tem a menor chance. Você pode se esforçar. O Eros usa uma figura e é bem verdade. Você se esforça para não pecar, é que nem segurar uma bolinha de ping-pong no fundo da piscina. Chega uma hora, o negócio entorta e você solta e a bolinha vem voando para cima. Puxa vida, acho que se eu te esperasse mais 5 minutos eu não tinha falado. Aí já falou. E aí não dá para recolher. Aí já foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ser sensível ao Espírito Santo. E é muito gostoso quando ele dirige a nossa vida. É muito bom. Por quê? A gente põe o pé no freio. A gente não é mais um carro desgovernado. A gente não é ladeira abaixo. A gente tem um bom freio. O Espírito Santo fala: calma, não é hora de falar. Tudo tem hora, não é agora. Respira, vai orar, vamos conversar, não é? A Esther estava dizendo do povo judeu. Era um povo, gente, que se vocês acompanharem a linha do tempo, vocês vão ver como o Senhor faz através desse povo. Como o Senhor nos ensina e como nós estamos vivendo o restinho das profecias de Jesus. Se vocês entendessem isso, vocês iam falar assim: Lala, senta aqui, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a volta de Jesus, que está muito perto. Então, esse coração novo é o nosso alvo, o nosso objetivo, é isso que a gente tem que buscar. Quem não viveu essa experiência de nascer de novo, olha o Senhor, Ele diz assim: aquele que busca, acha. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. E Ele vai fazer. Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas, Ele não lança fora ninguém que chega para Ele. Ele é poderoso para transformar qualquer vida. Se eu tinha me separado, perdido um filho, estava desgovernada, sem rumo na vida, e Ele colocou ordem na minha vida, e eu vi o infinitamente mais se cumprir, o Espírito me mostrou, e foi a melhor experiência da minha vida, tem sido. Eu estava em casa e eu olhei as crianças na mesa, agora estão tudo marmanjos, já estão casados e não me dão neto. Uma queixa aqui. Doida para ter neto. Eles eram pequenos, sentados na mesa, o Jorge trabalhando, meu marido. Voltei com meu marido. Tive mais 3 filhos depois desse que eu perdi. Eu estou me atropelando, né? Mas está para entender que o Senhor faz? É isso que eu quero que fique bem claro.
E um dia eu estava, as crianças na mesa, eu fazendo o almoço, o Jorge dando aula, e eu tinha me esquecido dessa palavra, que eu guardei por um tempo desse papelzinho do infinitamente mais. De repente o Espírito Santo me fez lembrar. Gente, é o melhor momento da nossa vida. Ele falou assim, é como se eu ouvisse a voz dele dizendo: olha como eu fiz infinitamente mais. E aquele momento eu entendi, esse Deus é tremendo, gente. Esse Deus não é de brincadeira. Se vocês têm um filho passando por dificuldade, não desanimem. Se o seu marido está dando problema, não desanime. Se é problema financeiro, não desanime. Busque no Senhor que tem solução. Eu sei, eu tenho visto, eu tenho convivido com essas irmãs. É outra parte do infinitamente mais na minha vida. Quando eu já tinha desistido, quando a gente já tinha desistido do grupo de mulheres, o Senhor levanta esse grupo com uma força que eu nunca imaginei na minha vida. De ver irmãs envolvidas com o reino de Deus, isso aqui é fruto do amor de Deus derramado na nossa vida. Esse Deus é maravilhoso, Ele não nos desampara. E eu mudei tudo que eu escrevi aqui, eu não falei nada. Bora lá. Bora lá. Rose, me perdoa, Rose, está fora de esquerda. Essa sou eu, viu, gente? É assim que eu faço. Olha, os versículos do chá. Agora eu vou voltar bem rapidinho para a gente comer. A formosura, na verdade, ela é passageira. A formosura não tem a ver com a aparência física. A formosura tem a ver com o espírito manso e tranquilo. É isso. Gente, a pessoa pode ser linda. Uma pessoa vem, ela joga tanto lixo em você que a pessoa fica feia. Não é verdade? E às vezes a pessoa não é nem tão bonita, mas tem tanta doçura que dá vontade de levar para casa, né? Fazer bolo de laranja para ela, não é? Ai, vamos para casa, vamos lá, vou fazer bolo de laranja para você. Então, a formosura é passageira mesmo. Se a gente olhasse para Jesus quando ele veio em forma humana, ele não tinha beleza nem formosura. Mas quando ele olhava, era tanto amor que as pessoas seguiam ele. As pessoas, e o Mateus foi assim, né? O cobrador de imposto. Ele olhou para Jesus, Jesus falou: vamos? Vamos. E ele foi. E ele fala para nós: vamos comigo. Vai ser uma caminhada difícil, mas vai ser bom demais onde vocês vão chegar. Vai ser bom demais. Não tem sido, Simone? A caminhada com Jesus não tem sido muito boa. O Senhor tem tirado toda a tristeza da sua vida e tem transformado em alegria. Eu tenho visto a Simone sorrir. Não é? Uhul! E isso me deixa muito feliz. E eu sei que não tem volta, Simone. É daqui para cima. Que com o Senhor é assim. É tão lindo, gente, que o Salmo 27, 4, ele diz assim: uma coisa, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito encantada. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então, toda formosura vem dele. Essa formosura que sai, vem dele. É tão gostoso conversar com uma pessoa cheia do Senhor, que você sai edificada, que às vezes você traz um problema e a pessoa mostra do ponto de vista de Deus para você e você sai edificada e você sai com esperança. É muito bom, né? A palavra de Deus é isso. Quanto mais você conhece, mais você é cheia de fé e de esperança e de amor. Não tem como. Você entra em contato com a palavra do Senhor, esses 3 atributos entram na sua vida. Você adquire fé,
E fé é tremendo, viu, gente? Fé é aquilo que levanta você de qualquer situação. Você enxerga o invisível. A gente tem enxergado pessoas doentes sendo curadas por fé. E nós temos testemunhado isso. E nós temos visto isso. Isso tem alegrado o nosso coração. Porque o Senhor tem derramado fé. A fé vem de onde? Quem não sabe, gente, preste atenção. Fé não é qualquer coisa que você adquire em qualquer lugar. A fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho a menor dúvida. Todas as 600 e tantas profecias estão se cumprindo à risca. À risca. Então, não tenham dúvida que a palavra de Deus é verdadeira. Glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Vocês querem perder? Eu não quero. Eu quero força e formosura lá no santuário. Isso daqui é muito passageiro. Tem um versículo que vocês vão encontrar na mesa de vocês, que diz assim, Eclesiastes 3 e o verso 11. Tudo fez formoso ao seu tempo. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Também colocou no coração do homem a eternidade, embora o homem não possa entender. Tudo, desde o começo até o fim. A misericórdia de Deus é tão grande, quando o pecado entrou no mundo, a comunhão com o Senhor parou. Né? Eles, a alma que pecar, essa morrerá. Quando ele proibiu de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou, porque o dia que você comer, você vai morrer. Não é? Então, ali cessou a comunhão com o Senhor. Quando a gente nasce de novo, esse relacionamento volta. A gente volta a falar com o Senhor e o Senhor volta a responder para a gente. Então, esse versículo que diz assim, que ele colocou a eternidade, já foi muita misericórdia de Deus. Porque todo mundo tem sede de Deus. Você pode falar para o maior ateu, você pode ter certeza que tem uma pulguinha atrás do ouvido dele, porque esse buraco só cabe Jesus. Não cabe. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela pode preencher esse buraco com o que ela quiser, mas tentar preencher, mas não preenche. Agora, quando Jesus entra e encaixa, tudo vai para o lugar. Tudo se acerta, tudo se acalma. A gente começa a conhecer um Deus que não brinca. Pode ser tempestade, ele não perde o rumo do barco. Nós vamos para Porto Seguro com ele. E não é ali, não. Onde que é Porto Seguro? Na Bahia? Não é. É para a eternidade com ele. Esse buraco é totalmente preenchido. Crianças, a gente vai ver que ao longo da história, tudo apontou para Jesus. Tudo apontou. Quando no Gênesis 3, quando ele disse que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, ali já estava profetizada a vinda de Jesus. A solução já estava lá. E quando a gente vê todas essas histórias lindas do Antigo Testamento, outras não tão lindas, né? Tem algumas sangrentas, tudo que a gente vê é que Deus está preservando um povo. Porque através desse povo foi que o Messias veio. É através desse povo que todos os acontecimentos que acontecem em Israel, que é um país pequenininho, cercado de árabes por todos os lados, com faca no dente, doido para exterminar esse povo, esse paizinho pequenininho tem, se eu não me engano, 65% do território em terras áridas. Eles são extremamente prósperos. Eles têm alta tecnologia. Eles têm bomba nuclear. Ninguém mexe com aquele povo. Aquele povo cede ajuda humanitária para o mundo inteiro. Eles são extremamente ricos, porque a boa mão do Senhor ainda está sobre eles.
Por isso que Esther foi tão importante naquela época para preservar esse povo e eles não serem exterminados. Então, é muito legal conhecer Bíblia, também a parte que mostra a profecia e a volta de Jesus. Então é isso, que vocês sejam edificadas na rocha que é Cristo. E nós estamos aqui todas as terças-feiras. E se vocês quiserem, nós podemos fazer grupo de estudo com vocês. Tem irmãs aqui que são habilitadas, que são capazes. Tem RIP, que a gente chama. O RIP é reunião da igreja primitiva, que tem na casa de muitos dos irmãos aqui. Mas uma coisa eu digo para vocês, não se percam no caminho. Investe tempo em conhecer o Senhor. Todo erro que o homem comete, ele comete porque ele não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, investe tempo. Investe conhecimento do Senhor para ter um espírito de sabedoria e revelação, para poder lidar com esse mundo que está muito difícil. Quando o dilúvio veio, diz que as intenções e os pensamentos do coração do homem eram mal o tempo todo. Quando a gente olha para esse mundo, ele está igualzinho que estava na época do dilúvio. Eu estou exagerando? Eu estou exagerando? Não é verdade? Quando a gente vê escrito lá em 2 Timóteo 3, capítulo 1, até o verso 5 mais ou menos, ele descreve, ele faz uma radiografia do coração do homem. Sem afeição natural, sobrevirão tempos difíceis, soberbos, arrogantes, jactanciosos, mentirosos. Se você olhar lá, você fala assim, gente, é o que está acontecendo no mundo, não é? Está muito feio. Mas a igreja tem um papel fundamental. A igreja ainda é usada pelo Senhor como um recurso para que vidas sejam salvas. Vocês, como mulheres sábias, vocês têm um papel fundamental de levantar, não se acomodar e não permitir que as coisas do mundo tomem conta da vida de vocês. Não aceitem isso. Não aceitem que o que está errado diante de Deus vai estar sempre errado. E mudem e ensinem. Ensinem as crianças. A gente tem visto como as crianças estão sendo atacadas por pedofilia. A gente tem falado aqui na igreja. Tomem cuidado com as crianças de vocês. Tomem cuidado, porque as pessoas estão sem escrúpulo nenhum. O mundo está muito feio. O que nos preserva, o que nos fortalece é conhecer o amor de Deus. Viu? Que a vida de vocês seja realmente firmada na rocha. Porque diz assim, o sábio edifica a sua casa na rocha. Vem tempestade e elas virão, e elas vêm. Ninguém está livre disso, mas a casa permanece em pé. Amém? Gente, que Deus abençoe, que o Senhor fortaleça vocês, que vocês, como mulheres, adquiram sabedoria a cada dia no Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Amém? Que o Senhor dê paz, que o Senhor fortaleça, que a casa de vocês permaneça em pé. E a gente volta a se falar, combinado assim? Aí, olha, com assuntos muito mais específicos, muito mais direcionados, para não ficar tão jogado assim no ar, né? Porque a gente tem muito pouco tempo agora com chá, mas para a gente ter mais tempo para estar juntas, para conhecer melhor qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Que o Senhor abençoe. Vamos orar? Vamos levantar? Vamos orar para o Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por cada vida, por cada família representada por essas mulheres, Senhor, por todas as crianças que estão envolvidas com essas mulheres, Pai, eu te peço em nome de Jesus,
que elas sejam guardadas, que elas sejam preservadas, que elas sejam livres de todo mal, Pai. Que cada mulher aqui, ela saiba do seu papel de ajudadora idônea, que foi criada assim pelo Senhor. E que ela entenda que não há nisso nenhuma coisa menor, Pai. Mas que ser submissa, que ser ajudadora idônea, significa que há uma missão sublime, e que elas estão debaixo dessa missão, para que levante esta igreja nesse lugar, para que levante esta igreja nessa cidade, Pai, para que elas tenham, que a oração delas chegue até o céu, e que elas sejam edificadas na rocha que é Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, todas elas que estão passando por aflições e por dores, elas sejam consoladas, Pai. Que elas sejam guardadas debaixo das suas asas. Que elas saibam do teu amor. Que elas vivam isso em todo o tempo, para a glória do seu próprio nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor as guarde e as livre do mal. Amém.